E hoje o Metrópolis entrevista o senador pelo Podemos, Álvaro Dias. Senador, é um prazer recebê-lo no Metrópolis Entrevista. Prazer é meu, uma alegria debater política num momento crucial para o futuro do país e eu estou à sua disposição. Obrigada, senador. O senhor certamente acompanhou as manifestações do dia 7 de setembro que foram conclamadas pelo presidente da República. Entre outros apelos, os apoiadores de Jair Bolsonaro exigiam o fechamento do Congresso Nacional, a desobediência a decisões judiciais e a destituição de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema. Ontem, numa sessão no STF, o procurador Augusto Aras, ele qualificou essas manifestações como ato cívico. O senhor concorda? Não concordo com o procurador. Uma pauta antidemocrática, terrivelmente antidemocrática. É óbvio que nós gostamos da festa cívica, é evidente. Grandes movimentações populares, né? Grandes concentrações populares. Tivemos, historicamente, incríveis concentrações populares. Por exemplo, a campanha das diretas já. Eu tive a primazia de ser organizador do primeiro grande comício pró-diretas já. Então é evidente que o povo na rua é uma alegria, é uma festa cívica, mas neste caso, esse pretexto de defender liberdade de expressão, condenando a democracia, afrontando as instituições democráticas, não passa de um pretexto ridículo, perversamente ridículo. Portanto, nós temos que condenar a pauta, não a mobilização popular, mas a pauta utilizada para esta mobilização. Poderia também condenar os métodos, né? A utilização da estrutura pública, dinheiro público. O presidente percorreu vários estados do país, mobilizando, convocando para esse evento durante quase um mês, com motociatas aos finais de semana, um esquema preparatório para o evento do dia 7. 9 contas bancárias foram abertas por empresários, especialmente o agronegócio, por motivação da presidência da República. É evidente que policiais militares foram envolvidos, as forças de segurança foram envolvidas. Então, armou-se um monumental esquema de mobilização popular. Usou-se, sim, dinheiro público, utilizou-se dinheiro privado, até a distribuição de recursos, comida gratuita em Brasília. Enfim, houve um esquema monumental de mobilização. Mas o pior de tudo foi a pauta utilizada, intervenção militar, afronta ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, às instituições democráticas, e nós temos que preservar as instituições democráticas. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição essencial aos Estados de Direito, né? Nós podemos, inclusive, eventualmente condenar um ou outro ministro, mas nós não podemos condenar a instituição. Os ministros são passageiros, episódicos, transeuntes, substituíveis. A instituição é permanente, é definitiva, é insubstituível e tem que ser preservada. E esse movimento do dia 7 de setembro foi contra a instituição, em que pese o fato de tentarem dar outra versão a esse movimento realmente golpista que tem que ser repudiado por todos os democratas do país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ele chamou essa conclamação de Jair Bolsonaro para desrespeitar as decisões do Supremo de crime de responsabilidade. Isso foi o quê, senador? Foi um aviso ao presidente da Câmara, uma indireta para Arthur Lira, a quem cabe dar andamento aos pedidos de impeachment que estão lá? Olha, se nós levarmos a sério, é crime de responsabilidade. Agora, é difícil levar a sério. Quem conhece o presidente e acompanha para e passo a sua conduta, o seu comportamento, sabe que é uma bravata, que nem ele acredita nela. Ele é um produtor de bravatas
não acredita nas suas próprias bravatas, mas esquece-se que os seus seguidores acreditam e tumultuam e, evidentemente, provocam essa efervescência, não é? Esse estado de beligerância quase que permanente durante a gestão desse presidente. Então, é evidente que isso configuraria, sim, crime de responsabilidade, mas você sabe que quando o presidente rasga a Constituição no domingo, na segunda, naquele cercadinho, ele encontra uma forma de dizer que defende a Constituição. Então, no domingo, na manifestação do dia 7, ele anunciou que convocaria o Conselho da República e depois disse que não, que reuniria um Conselho de Ministros. Então, portanto, ele dribla a opinião pública e pauta a imprensa. Esse que é o grande problema que nós estamos vivendo desde o início do governo. O presidente que diz odiar a imprensa, pauta a imprensa e procura a estratégia adequada para se valer, inclusive, dos espaços que a imprensa confere a ele. Então, aí é uma contradição, não é? Mas, na realidade, o presidente vem pautando a imprensa desde o início da sua gestão. E, infelizmente, a imprensa tem se deixado pautar, né, senador? Olha, muitos políticos e analistas políticos também disseram que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, em seu discurso, ele foi mais uma vez muito complacente com esses rompantes golpistas do Jair Bolsonaro. E o que o senhor achou do discurso do Arthur Lira? Bem, a confirmação das previsões, né? Olha, o presidente da República, nesses 2 anos, 20 e 21, 2020 e 2021, adotou o que chamamos de orçamento secreto. São 36 bilhões manipulados aleatoriamente para atender interesses localizados. Então, nós condenamos o fundo eleitoral, que é 2 bilhões, agora um pouco mais de 2 bilhões. Acho que vai para 4, se não me engano. E esquecemos que o orçamento secreto é de 36 bilhões. Então, é uma dinheirama esparramada para atender base de apoio. O fundo eleitoral, que nós condenamos, ele não é seletivo, ele é distribuído equitativamente entre os partidos do governo e da oposição. Esse orçamento secreto, ele é seletivo, ele atende o interesse dos que estão ao lado do governo, à sombra do poder. Isso impede, inclusive, a renovação política, porque favorece os detentores de mandato, que distribuem fartamente emendas aos seus apoiadores nos seus estados. Então, veja que mal isso produz, não é? E, obviamente, quando há um esquema dessa dimensão, fica difícil acreditar que o presidente da Câmara terá uma conduta republicana. O Centrão governa. E, obviamente, o presidente da Câmara é um líder do Centrão. Quando se fala em impeachment hoje, a questão não é dizer sou favorável ao impeachment, sou contrário ao impeachment. Não é isso. A questão é dizer, é possível o impeachment? É viável o impeachment ou não? Eu devo vender ilusões? Devo me transformar num vendedor de ilusões? Já temos demais no país, né? Encantadores de serpentes. Eu creio que não, porque eu não acredito na hipótese da instauração do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados, em razão desse esquema que foi arquitetado e montado com muito dinheiro público. Então, eu não acredito na instauração do processo de impeachment e, por isso, não quero frustrar ainda mais aqueles que acreditam na hipótese. Por essa razão, ontem o nosso partido Podemos decidiu não perfilar-se no movimento que propõe o impeachment do presidente. E eu repito, não por ser contra o impeachment, por entender que não há crime de responsabilidade,
Não é a questão de banalizar ou não o processo de impeachment, porque poderiam dizer, então vamos banalizar o crime de responsabilidade. Não é isso. É uma questão de pragmatismo, de não acreditar. E imagine se nós acreditássemos na instauração do processo de impeachment, quando ele seria instaurado? Daqui 1 mês? Daqui 2 meses? E quanto tempo ele levaria para a sua conclusão? 1 ano? Um pouco menos? Ou seja, nós avançaríamos sobre o processo eleitoral. Estaríamos contaminando as eleições. E chegaríamos antes das eleições do que ao processo, à conclusão do processo de impeachment. Então, o que o país ganharia com isso? Ganharia a elevação da temperatura, uma convulsão social, um confronto ainda mais exacerbado entre as partes envolvidas. Nós estaríamos alimentando a violência, porque há grupos radicais que certamente se aproveitariam desse momento de tensão. Há um divórcio. Pois não. Mas o presidente, ele é uma bomba relógio ambulante, né? Uma pessoa que cria o tempo todo fissuras institucionais, crises políticas, incertezas no mercado. O senhor não acha que adiar o afastamento dele por crime de responsabilidade não seria o mesmo que deixar o Brasil sangrar com ele até janeiro de 2023? Não é muito tempo? Raquel, eu acho que ele não deveria ter sido eleito, não é? Isso sim, especialmente isso, não é? Estava muito claro, pelo menos para nós, que seria a instalação da bomba relógio, como você disse. Agora, eu pergunto, a discussão agora do processo de impeachment, que seria primeiramente a discussão, o debate, a tentativa de convencimento da população, porque sem apoio popular não há processo de impeachment exitoso. Então, nós levaríamos algum tempo. Nós estamos trabalhando contra o relógio. Nós não teríamos tempo para a conclusão de um processo de impeachment que significasse prejuízo menor para a população. Eu coloco na balança. O povo sofrerá mais ou sofrerá menos? Não é? As dificuldades estão postas, né? Inflação, desemprego, fome, 19 milhões passando fome, mais de 100 milhões se alimentando mal. Carestia. Os preços sobem, a população se endivida, mais de 70% das famílias endividadas, boa parte com cartão de crédito, taxas de juros exorbitantes, mais de 300% ao ano, chega em alguns casos até 1000% ao ano, os cartões de projeto aprovado no Senado, parado na Câmara para limitar as taxas de juros, não aprovam. Portanto, essas dificuldades todas seriam minimizadas ou seriam ampliadas? Eu creio que seriam ampliadas. E nós não teríamos, portanto, pragmatismo se adotássemos esse caminho sem o tempo necessário para a solução dos problemas. A verdade é que há uma grande frustração, né? Porque prometeu-se mudar o sistema, não houve mudança. O tomada da cá está vigorando. Aliás, hoje se compra mais caro do que antes, né? Paga-se mais para ter o apoio do que antes. Antes consideraram mais fácil comprar do que convencer. E hoje seguem o mesmo caminho, mas pagam mais caro. Eu já disse, 36 bilhões de orçamento secreto. E nós sabemos que a inauguração de um processo de impeachment que demandará algum tempo para a obtenção de apoio popular, ao se iniciar, terá ainda uma trajetória alongada, não é? E nós aumentaremos as dificuldades do nosso povo. Eu acho que seria mais confortável, repito, para quem é crítico como eu, para quem tem a vocação da crítica como tenho, seria mais confortável defender o processo do impeachment, mas eu não seria honesto. As minhas convicções dizem que o processo do impeachment será um prejuízo ainda maior para a população do que é o prejuízo de ter um presidente que é um deserto de ideias construtivas. A esplanada dos ministérios hoje é um deserto de ideias. Não há iniciativas, não há criatividade, não há solução para os problemas, não há reformas. O Brasil continua sendo uma nação à espera das reformas e nós que anunciamos a hipótese da refundação da República, hoje estamos vendo a fundação da República
porque há um governo inoperante, absolutamente destrambelhado, não é? Nervoso, inconsistente, comprometendo, enfim, o futuro do nosso país. Mas nós temos que buscar a governabilidade nesta hora para promover essa transição e mudar pelo voto. É por essa razão que nós estamos tentando contribuir para que o país descubra uma terceira via, que seja um caminho de equilíbrio, de lucidez, de bom senso, de responsabilidade, de honestidade e de competência. É preciso dizer que existe vida inteligente, sim, entre a extrema-esquerda e a extrema-direita. Que o confronto da extrema-esquerda com a extrema-direita promove a vitória do caos. E este filme nós estamos assistindo agora. Portanto, não podemos repeti-lo. Acho que a mudança tem que se dar nas urnas. O fora Bolsonaro tem que ser nas urnas, pelo voto. Esta é a nossa posição. Senador, na eventualidade do impeachment não acontecer, o senhor acredita que as eleições continuarão polarizadas entre Lula e Bolsonaro? O senhor falou aí do perigo dessa polarização, mas até o momento as pesquisas indicam que a eleição será decidida entre essas duas forças. O senhor acredita que ainda há espaço para o surgimento dessa terceira via, para outras forças políticas terem mais chances de disputar a eleição em 2022 e de vencer essas eleições? O meu compromisso é sempre com a sinceridade, né? Então eu tenho que dizer que é difícil, mas não impossível. Fato novo em política é rotina, né? Nós podemos ter fatos novos que alterem a realidade do momento, que é da polarização. É evidente que essa polarização tem sido estimulada por lideranças políticas, evidentemente, que têm interesse, tanto da esquerda quanto da direita. É o melhor dos mundos para ambos. Lula e Bolsonaro é uma disputa entre eles. Bolsonaro entende que a única chance de vencer a eleição é contra o Lula, porque aí usa essa estratégia do anticomunismo, do antipetismo, do anti-esquerda, etc. E no Brasil há espaço para isso. E, de outro lado, a esquerda também sabe que terá a vida facilitada se o Bolsonaro for ao segundo turno. Então, nós temos que entender isso. São várias as correntes do pensamento político brasileiro e elas não podem ser ignoradas. O que deve ocorrer agora é um esforço de convergência em torno de um projeto de nação, em primeiro lugar. Se nós chegarmos a um projeto de nação estabelecendo a convergência destas forças do centro democrático, certamente nós reuniremos condições de quebrar essa dicotomia. Ela também foi alimentada em 2018 por um fato atípico, que foi realmente a tentativa violenta contra o presidente, a tal facada, que alterou totalmente a rota da campanha, né? E isso fez com que esse centro se esvaziasse. Os candidatos ao centro foram dizimados, né, em favor do voto útil, etc. Isso não pode se repetir. Pois é, senador, lá em 2018, muitos daqueles que votaram em Bolsonaro ainda no primeiro turno disseram que fizeram isso por falta de opção. E aí eu pergunto ao senhor, não é estranha essa justificativa? Afinal de contas, em 2018, nas eleições presidenciais de 2018, nós tínhamos 13 opções que iam da extrema esquerda, passando pela esquerda democrática, chegando na social-democracia, centro, direita e a extrema direita. Então, tinha de tudo, tinha de tudo um pouco. Raquel, isso aí é o meia-culpa, não é? Como há um fracasso de gestão agora, essa é a desculpa. Não havia opção. Nunca houve tanta opção. Como você disse, tivemos inúmeras opções e boas opções. Não é? Não estou, obviamente, puxando para a minha candidatura, mas existiam outras candidaturas também, não é? Então existiam opções.
Ocorre que o que prevaleceu foi a tese: ó, precisamos destruir o PT e temos que concentrar os votos. Voto útil, tentativa de acabar com a eleição no primeiro turno. E nós sabíamos que não acabaria no primeiro turno. Isso tem que ser evitado, é uma lição que se aprende, né? Eu espero que desta feita prevaleça o bom senso, se busque realmente a convergência em torno de um projeto de nação, e não apenas um nome, né? O nome pode surgir depois. Há uma proposta, inclusive, que começa a tramitar no Senado, a coleta de assinaturas, em que para o segundo turno iriam 3, não apenas 2. Isso seria uma forma inteligente de quebrar essa dicotomia. Foi uma sugestão do senador Marcelo Castro, do MDB de Piauí, e o senador Oriovisto está colhendo assinaturas para uma proposta de emenda à Constituição. Eu não estou dizendo que vai passar, não, eu não acredito que passe. Os interesses extremados aí não admitirão que essa proposta tenha êxito em tempo, não é? Mas é uma tentativa. Acho que a busca da convergência é uma questão de inteligência e de bom senso, porque essa pulverização ao centro também favorece a polarização. Eu defendo que aqueles que se reúnem, já se reuniram várias vezes, eu ainda não participei, pretendo participar de uma próxima reunião do chamado Centro Democrático, para enfatizar a necessidade de um acordo entre os postulantes que se colocam como terceira via. Ou nós nos entendemos e assumimos o compromisso de apoiarmos um único candidato que seria escolhido lá em março ou abril, depois de uma avaliação política de potencial de votos, ou então não há razão para essas reuniões se realizarem, né? Ou nós assumimos esse compromisso, todos apoiaremos um, ou se ninguém abrir mão das suas pretensões pessoais, não há razão para ficarmos nos reunindo. Eu acho que esse seria o caminho. Senador, ainda a respeito dessa dicotomia que existe na política e que está existindo nas eleições, o ex-ministro Ciro Gomes, que é uma das forças dessa terceira via, dessa pretensa terceira via, ele disse que o Brasil não será pacificado caso Lula ou Bolsonaro vença as eleições em 2022. Ele disse que nós continuaríamos a ter um país dividido entre esses polos e cheio de ódio. O senhor concorda que esse clima de guerra ele deva persistir mesmo depois da eleição? Se a polarização prevalecer, se nós tivermos um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, eu não tenho dúvida. A dificuldade de pacificação será cada vez maior. Há um confronto explícito, né? Essa exacerbação não cederá lugar ao bom senso, ao equilíbrio, à lucidez. Nós teremos dificuldades no segundo turno, nós que eu digo, os que querem equilíbrio, que querem o caminho do meio, que querem avanço, que querem maturidade política, querem trabalho e paz, teremos dificuldade de fazer opção no segundo turno se esta for a solução do primeiro. Por isso, temos que trabalhar muito para evitar que isso ocorra. Acho sim que será muito difícil a pacificação com esse quadro, se esse confronto se estabelecer novamente agora em 2022. O senhor cogita voltar a disputar a presidência da República? Olha, não se trata de pretender, de ter a ambição. Eu confesso a você que as minhas ambições já ficaram lá atrás, né? Hoje eu tenho uma postura de não reivindicar, de não postular, mas de servir, de contribuir. Eu acho que eu tenho esse dever com a população, não só do meu estado, as pessoas que acreditam nesse comportamento de tantos anos de história na política merecem o nosso respeito. E é isso que não tem nada de demagogia nisso ou de insinceridade. Uma das bandeiras do senhor no parlamento é a instituição da prisão após a condenação em segunda instância, conforme acontece em outros países. Mas aí eu pergunto ao senhor, faço essa reflexão. Quero fazer essa reflexão aqui com o senhor.
Num país como o nosso, onde o acesso à justiça é tão precário, tão desigual, em que erros investigatórios, na fase investigatória, erros na fase judicial são tão frequentes, e um país que condena mais pretos e pobres exatamente porque eles não têm acesso privilegiado à defesa, não seria, senador, uma temeridade, mais uma injustiça a ser cometida contra essas populações mais vulneráveis? Olha, nós temos que casar o fim do foro privilegiado com a prisão em segunda instância. Hoje há, sim, um sistema judicial precário, temerário, injusto. Não é? É contraditório, um sistema judicial injusto. Mas há muita injustiça no nosso sistema judicial. E daríamos um salto civilizatório se aprovássemos o fim do foro privilegiado, todos seríamos iguais perante a lei, e a prisão em segunda instância. Estaríamos no patamar dos países mais evoluídos em matéria de sistema judicial. Veja que dos 193 países vinculados à ONU, apenas o Brasil não prende em primeira ou segunda instância. Não significa que os recursos seriam eliminados, não é? A prisão, se decreta a prisão e se recorre. Evidentemente, você terá, sim, sempre a possibilidade do erro judicial. Isso é inevitável, porque são seres humanos que julgam, não é? Mas, sem dúvida, nós teríamos uma população muito mais segura em relação ao seu sistema judicial, se nós tivéssemos esse rigor da decretação da prisão do condenado em segunda instância. Como tivemos já durante um período recente, não é? E, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão infeliz, por 6-5, com o ministro revendo as próprias convicções, alterando posicionamentos anteriores, né? Decretando o fim desse instituto da prisão em segunda instância, que nós temos que restabelecer em nome da justiça, para que a justiça prevaleça sobre a impunidade. Se uma condenação pode estar sujeita a um equívoco, não é? Então a justiça pode se equivocar, a impunidade é o equívoco absoluto. Mas o Brasil é um dos países que mais encarcera pessoas no mundo, né? Nós estamos aí na 26ª posição e, apesar disso, é um país extremamente violento. Por que nós não criamos também, paralelamente a essa solução, nós não pensamos também ou reformamos leis que possam combater tanto a morosidade da justiça, a alta falibilidade das sentenças condenatórias, enfim, por que não se tenta também combater a ineficiência do nosso sistema punitivo? Até porque, assim, o número de reincidências é altíssimo no Brasil, o que prova somente que o sistema punitivo está errado em algum sentido. Sem dúvida. Nós já tivemos uma reforma do judiciário lá atrás, mas insuficiente, não é? E desde a inauguração da Operação Lava Jato, quando tivemos multidões nas ruas e essas esperanças foram alimentadas pela população de uma nova justiça, que os ventos dessa mudança chegaram às instituições como Polícia Federal, Ministério Público e parte do Judiciário, nós passamos a viver uma nova justiça, onde os poderosos também foram para a prisão. Então, isso foi um grande avanço, marco de um novo rumo da justiça brasileira. Mas passamos a conviver com uma conspiração. Você se lembra que eu defendia na campanha de 2018 a institucionalização da Operação Lava Jato como política de combate à corrupção, mas política de Estado de combate à corrupção, ou seja, uma política permanente. E nós passamos a viver essa conspiração. A partir da posse do novo presidente, os retrocessos foram inúmeros e constantes, né, no combate à corrupção. Os conspiradores que tentavam fulminar a Operação Lava Jato ganharam força, com retrocessos em relação à COAF, a auditores da Receita Federal, Ministério Público, Polícia Federal
etc., e decisões do Supremo, mas também com a conivência do Congresso, que passou a aprovar propostas que favorecem a impunidade, eu cito como exemplo a lei de abuso de autoridade, e retroceder no campo do avanço da legislação criminal. Nós tivemos uma paralisia em relação aos avanços prometidos durante a campanha eleitoral em matéria de legislação criminal. Então, essa conspiração tem a participação dos três poderes: do Executivo, que teve iniciativas de retrocesso, do Judiciário, que também adotou posições de retrocesso, especialmente culminando com a anulação da sentença da 13ª Vara Federal de Curitiba. Isso inusitado, porque somente depois de 6 anos descobriram que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar aquelas ações. Então, isso tudo é parte de uma conspiração que, obviamente, abalou a Operação Lava Jato, mas foi além dela, porque isso dificulta o combate à corrupção no país. Nós esperamos sempre, toda eleição é um ressuscitar de esperanças, não é? Então, ficamos sempre desejando que na próxima eleição, aqueles que assumirem compromissos de avanço não retrocedam, porque é lamentável o retrocesso, especialmente quando se diz respeito a dar à impunidade vitória contra a justiça. Senador Álvaro, o senhor é o autor da PEC que propõe o fim do foro privilegiado, foro especial. É uma prerrogativa, está prevista na Constituição, mas que deveria proteger os detentores de perseguições políticas, não é mesmo? Só que aí acabou virando aquele grande guarda-chuva de impunidade. Essa pauta do fim do foro privilegiado, ela ainda é uma pauta impopular entre os parlamentares? Bem, eu creio que ela é impopular, sim, entre alguns parlamentares, parcela do Congresso, mas é impopular também no Judiciário e no Executivo. Já que o foro privilegiado não beneficia apenas o político, ele beneficia autoridades dos três poderes. São mais de 55 mil autoridades. Não há em nenhum lugar do mundo nada parecido com isso, né? Se nós temos uma nação democrática como os Estados Unidos, por exemplo, em que o presidente da República é levado ao banco de réus de primeira instância, o caso Clinton com Mônica Lewinsky, ele sentou no banco dos réus diante de um juiz de primeira instância. Em outros países, eu poderia citar Israel, por exemplo, que é uma democracia evoluída. Lá a prisão na primeira instância, como também na segunda instância. Lá um ex-presidente é preso em função de assédio em primeira instância, um ex-primeiro-ministro é preso porque recebeu uma propina de $10 mil em primeira instância. E no Brasil nós temos esse itinerário tortuoso a ser percorrido. E, obviamente, quando se trata de foro privilegiado, esse itinerário é eliminado, não é? Mas esse processo morre nas gavetas do Supremo Tribunal Federal. Ou paralisados esses processos, ou com a absolvição dos envolvidos. Em 6 anos da Operação Lava Jato, houve apenas uma condenação de detentor de foro privilegiado, enquanto tivemos 285 condenações daqueles que não tinham foro privilegiado. Esta é a matemática da injustiça, né? A matemática do privilégio, um patamar onde se colocam alguns privilegiados. Não são poucos, são mais de 55 mil. Então é evidente que o fim do foro privilegiado é um avanço importante, certamente restabelecerá um índice maior de confiança na justiça brasileira. E se nós, paralelamente, aprovarmos também a prisão em segunda instância, daremos um salto que nos colocaremos, sim, entre os países mais evoluídos em matéria de sistema judicial. Mas é preciso que o presidente da Câmara coloque em votação o projeto. Essa narrativa é importante para mostrar como há resistência, né? Nós
apresentamos o projeto em 2013. Em 2017, conseguimos a sua aprovação no Senado, em 31 de maio. No dia 6 de junho, chegou à Câmara de 2017. E está na Câmara até hoje. No dia 11 de dezembro de 2018, foi aprovado numa comissão especial. E ficou pronto, portanto, para o plenário. Basta uma sessão da Câmara dos Deputados, com votação em 2 turnos, para aprovarmos o fim do foro privilegiado. Está nas mãos do presidente Arthur Lira, e nós esperamos o cumprimento de um compromisso que ele assumiu durante a sua campanha para a presidência da Câmara e depois dela. Então, nós estamos aguardando que ele coloque na ordem do dia para votação. Se alguém é contra, que se manifeste e saia às ruas depois. Mas o pior lugar é a gaveta. Esse projeto não pode ficar dormindo eternamente nas gavetas da Câmara dos Deputados. Sobre a reforma tributária, senador Álvaro, nós temos uma carga tributária aqui no Brasil das mais pesadas e das mais injustas, né, do mundo, né? É uma carga tributária tão injusta que acaba sendo mais um fator aí de corrosão dos ganhos da população, dos salários dos trabalhadores. Mas, enquanto isso, a gente tem uns poucos, mas muito afortunados, que pagam tributos irrisórios, isso é, quando não sonegam esses tributos. Aí eu pergunto, quando é que os parlamentares brasileiros vão ter a coragem, porque falta coragem mesmo, de aprovar a taxação sobre as grandes fortunas que nem se cogitou nessa reforma tributária? A gente sabe, a gente da imprensa sabe que essa gente, esse grupelho de muito afortunados, eles têm um lobby muito forte no parlamento. Mas até quando é que o governo vai continuar extorquindo do trabalhador comum e continuar protegendo esses mega afortunados? Bem, Raquel, a reforma tributária foi uma promessa de todos os candidatos na campanha de 2018. E essa situação atual em relação à reforma tributária é uma demonstração visível da incompetência do atual governo. Aquilo que eu disse antes, o deserto de ideias, né, na esplanada dos ministérios. Porque o governo não tem proposta de reforma tributária, não apresentou sua proposta. E nós vivemos sob a égide de um presidencialismo de muito poder. As reformas de profundidade só ocorrem se houver a liderança do presidente da República. Quando eu defendo reforma política, eu defendo que ela seja de iniciativa do presidente da República por isso. Ele deveria convocar uma seleção de especialistas, elaborar um projeto e submeter ao Congresso. Reforma tributária nem se fala. Quem tem todas as informações sobre receita, despesa, sobre mecanismos de arrecadação é o Poder Executivo, é o presidente da República, é o ministro da Economia. Por que não fazem reforma tributária há tantos anos? Não é só esse governo, outros não fizeram. Porque há um oportunismo, há um imediatismo. Os governos imaginam que uma reforma tributária possa reduzir a receita. Num primeiro momento até poderia, porque a carga tributária é escorchante, mas a médio e longo prazo seria diferente, porque a roda da economia rodaria com mais força e energia e nós teríamos mais crescimento econômico e, por consequência, mais receita pública. Mas não pensam no amanhã, só pensam no hoje. De qualquer maneira, não se pretende reduzir a despesa. O que se pretende é um sistema tributário mais justo, que seja capaz, inclusive, de distribuir renda como quer você quando indaga desta forma. O sistema tributário brasileiro não é de terceiro mundo, é de quinto mundo. Nós estamos muito distantes dos sistemas modernos, né? Isso nos coloca também em desigualdade nessa competição econômica internacional. Os nossos produtores, os nossos exportadores, certamente ganhariam mais se nós tivéssemos um sistema tributário mais justo. Agora ainda, quando o presidente da República transfere responsabilidade aos governadores em razão do alto preço do combustível, ele não é honesto, porque cabe a ele sim a reforma tributária. E nós queremos uma reforma tributária que tribute menos no consumo e mais na renda, simplificando o modelo e distribuindo melhor o ônus de quem paga. E também, evidentemente, distribuindo melhor
a receita entre os entes da federação. O governo central, o governo da União, que fica hoje com a maior parte do bolo, né, fica aí com cerca de 64% do total da receita do país, e o restante é distribuído outra vez entre a União, Estados e municípios, não tem interesse direto numa reforma tributária, porque isso também deve ser alterado. Mas o importante mesmo para a sociedade, para os setores produtivos, para os trabalhadores brasileiros, é uma reforma tributária simplificadora e que tribute mais na renda e menos no consumo. Com isso, nós vamos ter produção maior, comércio vai vender mais, os consumidores vão consumir mais e, evidentemente, o governo vai arrecadar mais, né? Essa é a equação de uma reforma tributária que não se faz no Brasil pelas razões que já expus aqui. Não só a incompetência, mas o oportunismo. Certamente isso tem prevalecido. O senhor falou aí em tributação na renda, mas e a tributação no patrimônio, para poder atingir essas grandes fortunas, para poder equalizar essa grande injustiça que tem entre os grandes afortunados e o trabalhador comum, entre a pessoa comum que acaba pagando muito mais em imposto do que essas grandes fortunas. Por que não se toca nesse assunto? Por que não se discute tributar essas grandes fortunas? Eu considero isso renda, né? Quer dizer, esse patrimônio é rentável, então por isso que eu falo renda, mas evidentemente que inclui sim o patrimônio, obviamente, as grandes fortunas, né? É evidente que existem pessoas que são consideradas ricas, mas que não se colocam, né, entre aqueles das grandes fortunas. Então é preciso estabelecer um limite, mas evidentemente é preciso sim taxar, né? Eu concordo com você que tem que haver taxação das grandes fortunas. O senhor é um dos políticos e das personalidades que vão estar nas manifestações contra Jair Bolsonaro no próximo dia 12 de setembro. O senhor vai discursar? O que o senhor espera desse movimento? Bem, eu estava já decidido a ir, né? Até hoje há uma notícia aí no Metrópole de que eu não iria mais, em função da posição do partido, mas eu não dei essa informação, não sei como chegou. Mas tem algum sentido, porque o partido decidiu não apoiar o impeachment e se coloca essa manifestação como a favor do impeachment. Mas, na verdade, quando eu fui convidado para essa mobilização e para discursar em São Paulo, o movimento era nem Lula nem Bolsonaro. Eu achei perfeito, é um esforço pelo caminho do meio, que é o caminho inteligente, no meu entendimento, né? Respeitando os que pensam diferente. Então, eu não tinha nenhuma dúvida de que compareceria. Mas eu vi já um noticiário aí que haverá uma mistura. Então, aí fica mais complicado, né? Que o PCdoB estaria presente, o PSOL estaria presente. E aí me parece que muda um pouco a conotação desta mobilização. Mas nós vamos avaliar ainda, é muito novo esse fato, não é? Nós vamos avaliar, a minha disposição é de comparecer. Nós vamos avaliar para ver realmente essa questão política, porque nós temos que não apenas ser coerentes, nós temos que ter a imagem da coerência, nós temos que demonstrar coerência. Eu não posso combater e abraçar ao mesmo tempo. Então é preciso deixar isso com muita clareza para que não cause um desconforto na hora, não é? Então vamos ver. Senador Álvaro Dias, muito obrigada pela entrevista ao Metrópolis e sempre à disposição do senhor aqui, sempre que o senhor tiver qualquer informação, quiser divulgar, a gente está aqui às ordens, viu? Muito obrigado, é uma porta Raquel. aberta. Foi um prazer enorme participar com essa entrevista, né? Você tem sido aí, sem dúvida, uma das grandes comunicadoras do país e foi uma satisfação enorme ser
entrevistado por você, estou também sempre à disposição. É claro que nós todos desejamos o melhor para o nosso país e queremos que o nosso futuro seja diferente desse presente conturbado que estamos vivendo. Obrigada, senador. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau.